Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Heloísa. Hoje eu vou apresentar para vocês a aula sobre a história e a filosofia da ciência. Eu sei que pode parecer um conteúdo um pouco mais chato, porque pega uma parte mais histórica, né? Pega uma parte de filosofia. Então, eu vou apresentar agora aqui para vocês os slides. Mas já adiantando, porque é legal, é interessante a gente estudar sobre isso, porque é a nossa, né, é a construção do nosso conhecimento científico. Então, ele faz todo sentido, né, para a gente. Então, a história e a filosofia da ciência. Eu peguei uma frase aqui de Gaston, que então foi um pensador, que ele colocou: todo conhecimento é uma resposta para uma pergunta. Então, né, a gente sempre tem uma pergunta em questão. Então, eu queria que vocês parassem um pouco para pensar agora e pensassem o que é ciência, o que a ciência representa para vocês, qual é a utilidade da ciência na nossa comunidade, qual é a utilidade da ciência nas nossas vidas, né? Então, essa é uma questão que vocês podem responder individualmente, mas que vocês pensem sobre isso. Então, a ciência, ela é um método, ela é um sistema que foi feito para ter uma maior confiabilidade. Esse sistema observa o mundo, ele observa, né, de novo, registra, e assiste e ouve. Por que é importante essas coisas de observar e registrar e depois sistematizar? Porque para todo projeto que a gente vai desenvolver, a gente precisa ter uma pergunta. Então, é importante que a gente saiba isso. E para a gente conseguir decorrer em cima dele, a gente precisa ter boas observações, bom registro, e para isso, no futuro, que dê uma maior confiabilidade. O método é super importante, porque no trabalho científico, a gente precisa que outros cientistas possam reproduzir o nosso trabalho. É como se fosse uma receita de bolo. Tem que ser uma receita que deve seguir e ser fiel a ela para a gente conseguir reproduzir isso. A ciência é qualquer sistema de conhecimento que se preocupa com o mundo físico e seus fenômenos que envolvam observações imparciais e experimentação sistemática, o método científico. É importante a gente ressaltar também nessas observações imparciais para a gente não misturar nenhum problema ético, nenhum problema moral. A gente viu, né, nas aulas anteriores sobre vida e evolução, onde fala sobre as teorias do criacionismo, as teorias da evolução. Então, é importante que a gente saiba diferenciar isso em nossas vidas e respeitar cada um. Mas quando a gente vai desenvolver uma pesquisa, que a gente seja imparcial perante ela, tá bom? E a questão do mundo físico é justamente isso, para que, né, a gente possa focar aqui no nosso mundo físico. E a Grécia Antiga, os gregos, eles têm muita influência na nossa sociedade, principalmente ocidental, né? Porque a gente pega muitas construções, muitas filosofias dele. Então, é importante que a gente volte neles, né? E veja quais que eram os maiores pensamentos da época. Então, a filosofia é a base de todas as ciências, porque, como eu coloquei a frase do início, não existe uma resposta se não tiver uma pergunta, né? A famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei, e a coexistência do mundo das crenças no mitos e dos deuses e do mundo da razão. A ciência começou a se desenvolver na Grécia justamente porque os gregos queriam comprovar que existiam os deuses, então eles começaram a tentar achar uma maneira de que a gente pudesse ver, para poder disseminar isso, entendeu? A investigação contínua no estabelecimento de perguntas e questionamentos. Então, sempre vão ter os porquê. Por que isso? Por que aquilo? Como? Entendeu? Onde ocorre isso? Onde ocorre aquilo? Então, são perguntas que a gente sempre se faz. A astronomia também, ela veio como no início da ciência, lá muito antigamente, que é a observação do mundo natural, né, da Lua, do movimento do Sol e dos fenômenos naturais. Esse aqui é um primeiro esqueminha de escritos de Aristarco de Samos. Ele fez um esquema errado, né, porque todo mundo achava que sempre a Terra era o centro do universo. Então, a Terra no centro e tudo girando em torno dela. A biologia, ela teve um início com Aristóteles. Aristóteles, ele não se preocupava somente com a parte filosófica, de questionamentos filosóficos sobre o porquê de existir, ele também queria uma parte mais palpável, então ele sempre teve muito interesse na dissecação de animais e entender como funcionava o sistema biológico.
Agora, pulando já para o período medieval, a gente tem a escolástica aristotélica medieval. Parece engraçado ter uma escolástica, né, no período medieval, já que foi um período tão marcado por ser um período que o poder era muito pouco concentrado na mão de poucos, que no caso era da igreja, e o seu saber era só o que eles queriam que a população soubesse. Mas eles usavam pensadores como Aristóteles, porque Aristóteles ele pensava, por exemplo, que o céu ele era dourado, que existia uma quinta essência, existia um quinto elemento, e esse elemento estava no céu. E para ele também, para Aristóteles, eles achavam que cada pessoa na Terra tinha o seu local. Então era super a favor da Idade Medieval, porque, por exemplo, tinha o rei, que o rei foi escolhido por Deus, a igreja, os pobres, então cada um tinha o seu local, o que foi muito bom para a igreja, para os governantes da época. Teve Ptolomeu também, onde colocou que a Terra era o centro do universo, então fez todo o ser humano, tudo girar em volta do ser humano, né? Então eles se utilizaram disso para poder usar a palavra, né, a favor deles. A gente tem Roger Bacon, que ele foi um monge, e ele começou a lecionar astronomia, alquimia, óptica e matemática. Na época, o pessoal, quando desenvolveu a matemática era simplesmente um objeto, não era uma ciência, porque eles não faziam teorias, eles não faziam leis que comprovavam com a matemática. Era tipo um cabrito, dois cabritos, e eles usavam matemática para as coisas práticas. No Renascimento, todas essas ideias que eram constituídas já pela Idade Média começaram a ser desconstruídas, porque começou a surgir um turbilhão de ideias, então começou a vir outros pontos, outras perspectivas. A matemática foi fundamental para o surgimento da ciência moderna. Começou a ganhar força com a ideia de que a natureza era regida por leis matemáticas, ou, em outras palavras, que as leis da natureza podiam ser expressas matematicamente. Então, a matemática veio para mostrar que tinha outros ângulos, que ela não era só simplesmente uma coisa que ela era teórica também, que não era só experimental. Nicolau Copérnico, ele sofreu muito na época, porque ele foi o criador da teoria do heliocentrismo. Então, ele foi contra a igreja, ele foi contra os pensadores da época, onde falava que a Terra girava em torno do Sol, e não o Sol que era o centro do nosso universo. Então, ele teve grande repreensão por isso, pois ele se mostrou ir contra. Galileu Galilei, ele construiu o primeiro telescópio, e aí, com esse telescópio, ele pôde observar a galáxia, ele pôde observar fora da Terra, e ele também defendia a ideia de Nicolau Copérnico. Ele contribuiu, além disso, né, com a matemática, a astronomia e a física. Francis Bacon, ele também foi um marco para a ciência na história. Ele era um empirista. O empirismo é a verificação experimental que precisava passar pelos nossos sentidos, visão, audição, tato e outros sentidos. Então, tinha que ser algo que nós conseguíssemos comprovar. Mas o empirismo, ele não se aplica sempre na ciência, porque quando, por exemplo, nós estamos falando de biologia celular ou de biologia molecular, a gente está bioquímica, a gente está falando de enzima, você não vai conseguir ver uma enzima, você não vai ouvir uma enzima, e muito menos você vai pegar uma enzima. Então, isso não significa que o empirismo, né, ele seja aplicável para a ciência. Ele é tido como um dos fundamentadores da base do conhecimento científico. É um método errado aplicado às ciências da natureza justamente por isso. É um método indutivo, parte de premissas verdadeiras para chegar em conclusões que podem ou não serem verdadeiras. André Vessalio, ele também foi um grande contribuinte para a ciência, pois ele fez o primeiro livro, ele fez a primeira publicação do livro de anatomia. Na época, a sociedade julgava muito quem mexia com anatomia, porque era considerado algo impuro, porque você estava violando um corpo. Então, são marcos, né, da nossa história da ciência. William Harvey descreveu corretamente os detalhes do sistema circulatório do sangue ao ser bombeado por todo o corpo pelo coração.
Mas ele errou porque ele achava que o sistema sanguíneo era autossuficiente, então, tipo, não precisava, por exemplo, do pulmão para oxigenar o nosso sangue, que não precisava de nenhum princípio como a renovação celular dos pulmões. Era um vitalista, pois considerava que os seres vivos tinham uma força especial que não existia nos seres inanimados. Então, você está vendo que essa construção, essa evolução do pensamento, cada um vai pegando um pouco, vai descobrindo, mas que ainda tem alguma, que nem o empirismo e agora o vitalismo voltando, então sempre tem essa coisa na ciência, esses ciclos. Isaac Newton, quem nunca ouviu falar do Isaac Newton, né? A maçã que cai, ele pensa sobre a gravidade, e ele fez 3 leis, 3 princípios. A primeira lei é: um corpo em repouso ou em movimento uniforme em linha reta permanece em repouso ou em movimento, respectivamente, se não é forçado a mudar aquele estado feito sobre ele. Por exemplo, que nem quando a gente está andando de carro em uma viagem, está numa rodovia reta, a gente vê tudo passando pela gente, mas quem tá mexendo, né? As coisas parecem que estão se mexendo, e na verdade não é. A segunda lei: a mudança de movimento é proporcional à força motora realizada sobre ele na direção da linha reta, essa força é imprimida. E a terceira lei que ele propôs: toda força possui uma reação de força igual e oposta. Então, toda a lei da ação e da reação, né? Que se você bater numa pedra, a pedra vai mesma força que vai ir, mas a mesma força vai voltar. Por isso que dói a sua mão. Antoine Lavoisier, ele também é muito importante, principalmente para a química, pois ele foi bem mais preciso em seus trabalhos, em suas obras, do que o seu pessoal anterior. Os seus trabalhos estavam voltados a resoluções de problemas práticos. Outro aspecto foi o rigor da sua experimentação. Então, ele seguia bastante um método, anotava o peso de cada coisa, o tempo, tudo bem certinho. Então, ele começou a desenvolver bastante o método científico. Tudo na máxima precisão. Ele tinha dinheiro, então para ele já, né, facilitou um pouco, porque os seus materiais, eles eram materiais feitos pelos melhores artesãos que tinham na época. E aí ele também casou com uma mulher muito rica, então sua riqueza só aumentou. Ele é o famoso cara que falou: em qualquer transformação química não há perda de matéria. Nada se perde, tudo se transforma. Então, foi ele que propôs essa ideia na química, tá? E no mundo, porque se a gente for parar para pensar. Aqui é o laboratório de Lavoisier. O laboratório de Lavoisier ainda está exposto em um museu francês. Você tá vendo de tão bom que eram feitos os equipamentos dele, ainda está lá. É o século XIX, o apogeu da física clássica. Um caso que ilustra bem o sucesso da física newtoniana foi a descoberta do planeta Netuno. Urano foi descoberto por observação ao telescópio em 1781. Acontece que haviam irregularidades observadas na órbita de Urano, que o modelo newtoniano não conseguia prever. O que os astrônomos fizeram? Abandonaram o modelo newtoniano por um novo? Não, pois os cientistas sempre procuram testar hipóteses dentro do modelo aceito. Então, por isso que de vez em quando essa frase aqui, que os cientistas sempre tentam levantar e buscar hipóteses dentro do modelo aceito, pode ser um atraso para a ciência, mas é um campo assim ainda tão vasto de conhecimento que a gente se apega ao que a gente já conhece para produzir novos conhecimentos, né? E aí eles continuaram essa pesquisa, aí eles calcularam qual deveria ser a posição exata, tá vendo a matemática aqui sendo expressa pelas leis? Exata desse outro planeta, e cerca de um mês depois ele estava lá, visível ao telescópio. Isso foi em 1846, e os astrônomos fizeram os cálculos e a observação foram de Leverrier e Adams. Quando a observação empírica não condiz com a teoria vigente, temos que é chamado de anomalia. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que quando a observação empírica não condiz com a teoria vigente, temos que é chamado de anomalia. Vocês lembram do empirismo, né? Aqui começa também os modelos atômicos. John Dalton, ele propôs o modelo atômico da bola de bilhar, que era indivisível, era eterno e compacto. Então, o átomo de carbono nunca poderia perder elétrons, perder ali na sua camada de valência. Joseph Thomson, ele já propôs outro modelo, ele propôs o famoso modelo pudim de passas. O átomo é neutro, já que toda matéria é neutra.
Então, ele já não era todo uma bola maciça, né? O Rutherford, ele foi começando a chegar perto do nosso modelo de hoje, né? Onde ele propôs que o átomo ele tem um núcleo e que esse núcleo é neutro e em sua órbita, né? A gente tem uma eletrosfera onde estão os elétrons e os prótons estão juntos lá no núcleo, deixando o núcleo positivo. E aí temos a eletrosfera, onde tem as camadas de valência. Bohr, ele também foi por essa ideia, e ele foi cada vez acrescentando mais essa teoria, como as camadas, né, como aí começou a ter as outras coisas das ligações covalentes, ligações iônicas, e assim foi desenvolvendo. Charles Darwin, ele foi fundamental e importante para a biologia em si, porque foi ele que propôs a ideia da evolução. Então, Darwin escreveu um livro sobre isso, né? Muita coisa ficou faltando no livro dele em questões mais genéticas e tudo, mas foi ele quem propôs sobre a evolução. Na época também ele foi muito reprimido, porque a sociedade acreditava na criação somente, basicamente, né? Marie Curie também, por sua época, ela foi fantástica, continua sendo fantástica até hoje. Ela foi uma mulher, mas para a época uma mulher cientista era algo revolucionário. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel e ela descobriu os novos elementos, como o tório, o polônio e o rádio. Infelizmente, ela morreu de câncer, porque como esses elementos eram muito radioativos, na época eles ainda não tinham consciência de que isso faria mal. Seu marido também, ele largou tudo para poder ajudar ela, para ela poder testar as suas teorias. Rosalind Franklin, Francis Crick e James Watson, eles foram quem viu que o DNA, ele é uma dupla hélice. A Rosalind Franklin, ela muitas vezes a gente esquece de falar sobre ela, mas ela foi de fundamental importância. Foi ela quem conseguiu fazer essas fotos de raio-x do DNA e a sua dupla hélice. Albert Einstein, ele é super importante para física moderna, né, que ele desenvolveu a teoria da relatividade e da mecânica quântica e ondulatória. É importante também a gente falar sobre as visões dos professores em relação à ciência, porque algumas vezes a gente passa como uma coisa equivocada. A concepção de ciência dos professores de ciências, né, em geral, são inadequadas, assemelhantes ao positivismo lógico, com forte influência empírica e intuitivista. E a gente viu lá atrás que o empirismo ele não é muito bom para a ciência, porque em alguns casos não são adequados a ele. Visões mais conceitualizadas e menos absolutistas são encontradas minatoriamente, especialmente quando proporcionadas pela pesquisa. É muito importante que dentro da ciência, qualquer ciência, a gente tenha a mente aberta, porque a ciência é algo que está em constante evolução. Então, a gente tem que pensar que é algo que ainda está sendo formado e sempre vai continuar sendo formado, porque novas tecnologias, novas descobertas vão surgir. Então, a gente não pode ficar apegado e dizer não, porque a gente não sabe. É que nenhuma coisa muito discutida, criação e evolução. Cada um tem um posicionamento ou não tem um posicionamento, mas cada um tem que aceitar que isso pode ou não ser verdade, que não existe uma lei concreta em relação a isso. Então, a ciência é em constante evolução, a gente não pode ser determinista nela, jamais. Variáveis acadêmicas de experiências não interferem significativamente com as concepções encontradas, o que pode ser explicado devido a tendências homogeneizadoras de formação dos professores. Então, é bom sempre ter a mente aberta para a gente não passar um ponto de vista somente. Existem vários pontos de vista e a gente tem que falar sobre todos eles. É importante também lembrar sempre do método científico para a ciência, porque sem o método científico não há ciência. Então, lembrar das observações, de perguntas, nessas perguntas a gente tentar formular hipóteses para ver se essas hipóteses são reais. Com isso, nós fazemos experimentos, depois analisamos os nossos dados e fazemos uma conclusão. Essa conclusão nem sempre vai ser algum resultado esperado, essa conclusão pode ser simplesmente um resultado negativo, mas continua sendo uma conclusão, tá bom? Vai ser isso a aula de hoje, tá bom, pessoal? Espero que todos estejam bem e até a próxima.